Protágoras, livro de Platão, tradução de Carlos Alberto Nunes, editora da Universidade Federal do Pará, edição 2002, versão em PDF disponibilizada pela Rede Mundial de Computadores. Livro 26. Começou a interrogar-me da seguinte maneira: sou de parecer, Sócrates, que para qualquer pessoa um dos pontos fundamentais da educação é o conhecimento a fundo da poesia, a saber, a capacidade de discernir nas obras dos poetas o que foi dito com acerto e o que não foi, bem como a de explicá-las e de saber fundamentar, quando interrogado, suas conclusões. Passarei agora a apresentar-te uma pergunta que se relaciona com o tema, que eu e tu há pouco analisamos, a virtude, com a única diferença de que o transportaremos para a poesia. Diz Algures Simônides a Escopas, filho de Creonte, da Tessália, que, cita, difícil é tornar-se alguém perfeito, em verdade, de mãos e pés e espírito quebrado, e de vícios extreme. Conheces a poesia ou precisarei recitá-la inteira? Não é preciso, lhe falei, conheço-a perfeitamente, por coincidência estudei-a com bastante cuidado. Muito bem, respondeu. E como te parece tal poesia, bonita e certa ou não? Muito bonita, respondi. E também certa. E continuarias a considerá-la bonita se o poeta viesse a contradizer-se? Deixaria de sê-lo, respondi. Examina-a com mais atenção, me disse. Mas, meu caro, já a examinei suficientemente, então deves saber que mais adiante, noutro trecho, da mesma composição diz o poeta. Cita. Da sentença de Pítaco discordo, mas que seja de um sábio a afirmativa. Muito difícil é ser alguém perfeito. Fim da citação. Percebeste que é o mesmo homem que diz agora isto e também o que citei há pouco? Percebi, lhe falei. E és de parecer que isso concorda com aquilo? Parece-me que sim, respondi. Mas no mesmo instante receei que a pergunta tivesse outro sentido. E tu não achas que concordam? Como podes estar de acordo consigo mesmo quem formula as duas proposições? Primeiro, asseverando que é difícil tornar-se alguém, homem perfeito de verdade, para pouco adiante, na mesma composição, esquecido do que afirmara, censurar Pítaco, que dissera o mesmo que ele, a saber que é difícil ser homem de bem, e manifestar seu desacordo, muito embora Pítaco houvesse dito a mesma coisa que ele. Ora, se ele censura quem diz a mesma coisa que ele, é evidente que a censura a si mesmo, demonstrando desse modo que uma das suas proposições está errada. Esse discurso arrancou estrondosos aplausos de grande parte dos ouvintes. De início, comportei-me como quem é atingido por um hábil boxeador. Enquanto ele assim falava e os outros faziam barulho com suas aclamações, senti-me atordoado e com a vista turva. Depois, para ser franco, somente para ganhar tempo e apanhar bem o pensamento do poeta, me virei para Pródico e lhe falei. Pródico, lhe disse, Simônides é teu compatriota. Tens obrigação de defender o homem. Vou chamar-te em meu auxílio. Quero crer, como do Escamandro contra Homero, que, assediado por Aquiles, apelou para a ajuda do Simoente e lhe diz: vamos, irmão predileto, reunidas as forças a esse homem já contrapor-nos. Da mesma forma, apelo para ti, de medo que Protágoras jogue por terra o nosso Simônides. Chegou o momento de reabilitares Simônides com tua arte, que te permite distinguir entre o querer e o desejar, como sendo diferentes, o que há pouco te possibilitou dizeres tantas e tão belas coisas. Aplica-a neste passo a dizer-me se pensas como eu, pois sou de parecer que Simônides não se contradiz, revela-nos agora, Pródico, tua maneira de pensar. Julgas que sejam a mesma coisa, ser e tornar-se, ou coisas diferentes? Diferentes, por Zeus, respondeu Pródico. Não te parece, perguntei, que no primeiro trecho Simônides revelou sua maneira de pensar, que é difícil tornar-se alguém homem de bem? Tens razão, respondeu Pródico.
E depois, quando censura Pítaco, prosseguir, não é como afirmou Protágoras por haver dito a mesma coisa, porém algo diferente? Porém, algo diferente. Pítaco não diz, como Simônides, que é difícil chegar a ser homem de bem, porém ser homem de bem. Ora, Protágoras, como diz o nosso pródigo, tornar-se e ser não é a mesma coisa. Se tornar-se não significa o mesmo que ser, Simônides não caiu em contradição consigo mesmo. De certo, o pródigo poderia dizer, como muitos outros, citando Hesíodo, que é difícil tornar-se homem de bem, pois diante da virtude, os deuses colocaram o suor. Porém, se alguém chega a atingir o cume, fácil é conservar o que foi difícil conseguir. Continuaremos a leitura no livro 27 no próximo vídeo. Até lá!